Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo, podcast MVP, retomando os trabalhos agora em 2025, que esse novo ano seja muito bom para todo mundo, pra gente. Vai ser um ano difícil, não vai ser um ano fácil, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso aqui também, mas boas expectativas aí, muitos planos para esse novo ano. E claro, dentro dos planos você tem que seguir aqui o podcast MVP nas plataformas de áudio e no YouTube e se cadastrar na newsletter diária dos startups também, acompanhar as nossas notícias aí sobre o mundo de tecnologia e inovação. E para começar esse ano, eu estou aqui com a Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. A Raquel, que é líder da EY Private. EY, é difícil falar isso. É difícil, verdade. Trava a língua, mas a EY Private, que até, para mim, surpresa, vocês tem muita coisa, né? Acho que a gente fala sobre um pouquinho isso, um pouquinho mais, quando a gente pensa nas Big Five, nas Big Four, sempre grandes empresas, né? E você trabalha exatamente com médias e startups. Então, acho que a gente falar um pouquinho sobre quando isso. A gente fala em Big Four, Big Five, Big Six, a gente está pensando sempre em auditoria, consultoria, né? E no final a gente tem outras coisas que não envolvem só isso e outras oportunidades de trabalhar com empresas menores, não só como as grandes, como você comentou. Legal. E você empreendedora, né, mulher e atuante no mercado, acho que a ideia, ou o tema aqui dessa conversa, a gente começar, que e é um bom tema para 2025 também, né, para o começo de ano, que é desmistificar o sucesso. Principalmente nesse mundo de startups, a gente sabe, sucesso é você ter o unicórnio, você valer mais de $1 bilhão de dólares e tal. Até já o último ano aí, dos últimos dois anos, perdeu um pouco isso, mas ainda é esse negócio. Você tem que fazer um negócio escalável, né? Que tande $1 trilhão, aquela coisa toda. Isso é sucesso. Mas não é isso, né? Na verdade, né? Acho que você que está começando aí esse ano, cara, ajuste a barra do que é sucesso e a gente quer... A ideia que essa conversa aqui é definir isso, né? Como a gente define sucesso, né, hoje? E o que é um empreendimento, um empreendedor de sucesso? Você que também premia os empreendedores do ano pela EY, né? Eu sempre, quando vou conversar com uma empresa, uma startup ou até mesmo empresas do programa Winning Women, que não necessariamente são startups, mas você me pergunta, quando alguém me fala assim, eu preciso virar um unicórnio, né? Eu preciso fazer isso, preciso escalar. Eu falo, a primeira coisa que eu falo assim, o que é para você o sucesso? Né? Porque às vezes a gente acaba... o mercado coloca muito, né, os rótulos, né? Quando a gente teve aquele boom dos unicórnios, ficou-se muito claro, né, e na cabeça das pessoas que para uma startup ter sucesso significava se tornar um unicórnio, né? E aí por isso que eu sempre falo, o que é sucesso para você, né? O que faria você se enxergar um empreendedor de sucesso? E aí aparece uma lista de coisas que não necessariamente chega na resposta de um unicórnio, né? E aí você vê que o sucesso, ele é uma coisa muito pessoal, né? Para mim pode ser diferente do que é o sucesso para você. E tem muitas pessoas que também tratam o sucesso não necessariamente sendo empreendedor. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? O que é uma empresa de sucesso. E não necessariamente ela tem que ser extremamente escalável, crescer 30%, 40% ao ano, ter base tecnológica para ela ser uma empresa de sucesso. E hoje, dentro da UI, na área que eu estou, né, que é uma área que cuida do relacionamento da estratégia com pequenas e médias empresas, a gente vê muito isso. O sucesso das médias e das pequenas de uma forma muito mais controlada, né? Eu digo controlada porque não é um crescimento extremamente acelerado, 30%, 40% ao ano, mas é um crescimento constante e você vê que essa empresa tem um potencial de se tornar uma grande empresa, de faturar $1 bilhão, mas um processo muito mais normal do que quando a gente fala de uma startup extremamente escalável, né? Então... Um negócio mais tradicional, mais old school, assim, né? Que também é de muito sucesso. Quantos negócios a gente vê de sucesso e que eles não necessariamente escalaram tão rapidamente, mas eles se consolidaram aí ao longo dos 40, 50 anos, são empresas centenárias de muito sucesso, né? E o crescimento foi assim, de uma forma normal, regular e acontecendo naturalmente. Também com a mudança do mercado. Para mim, o sucesso é muito mais ligado de como que você consegue se transformar, né? Se reinventar nos momentos difíceis, num mercado que muda e transforma rapidamente, né? Você tem aí uma pandemia, você tem transformação tecnológica, você tem a entrada de uma inteligência artificial. Como é que você se adequa, se adapta ao seu negócio
a esse novo modelo de sobreviver, né? Antes de sobreviver, acho que a brincadeira que você estava fazendo, que quer dizer, hoje sucesso é permanecer no jogo, né? Permanecer no jogo, né? Eu falo assim, gente, sem respirar por aparelho, vamos respirar, né? Naturalmente, quem sabe com oxigênio, mas assim, sem aparelhos, que daí você sente que você está no caminho certo. Só o fato de a empresa existir, né? Perdurar e fazer, cumprir a missão dela, já é um sucesso, né? Acho que as pessoas aquela história ficou um estigma do lifestyle business, né? Isso é uma coisa pejorativa. Você não pode ter um lifestyle business. Você não pode ter um negócio que paga suas contas e te dá uma boa vida. Né? Você tem que ser... Até quando, né? Essa é a pergunta, né? Até quando o teu negócio ele vai se manter inovador, ele vai se manter nesse crescimento? Porque chega uma hora que estabiliza mesmo, né? Sim. O mercado vai precisando de outras soluções. De repente, se você não se inovou, você não entendeu a mudança do mercado, você... né, perde até o título de unicórnio, né? Se você não continuar acompanhando. A gente viu vários devolvendo o chifre, né? Então, como fazer? Porque, quer dizer, a gente vive num sistema capitalista e crescimento é o ar das empresas, né? Tem que crescer porque senão você fica para trás. Obviamente, claro, ninguém está sendo leviano aqui de não levar isso em consideração, lógico. Mas, às vezes você crescer mais do que o mercado ou crescer mais que o seu concorrente já é o suficiente, né? Como controla essa ansiedade, vamos dizer? Porque o tempo inteiro você é bombardeado né, aquela coisa de 20, 21, 22 ali. Meu concorrente levantou tanto com valuation de tanto, então eu tenho que levantar também, porque eu tenho que fazer também, porque senão eu fico para trás. Como controlar essa ansiedade? Você deve receber muita gente, não estou crescendo, o que eu faço, né? Depois como consultoria, o que você costuma falar? Assim, eu sempre falo para não comparar a questão de crescimento, né? Meu concorrente, porque às vezes você tem um produto melhor, o que faltou foi de repente a oportunidade, você estar no lugar certo, na hora certa, não quer dizer que ele está melhor que você, recebeu um investimento, e a gente está falando assim, 3, 4 anos atrás, a gente tinha uma onda, sobrava dinheiro para se investir, né? Hoje a gente está num processo diferente, né? A exigência está maior para distribuir o dinheiro está menor para o mercado, né? Então, eu falo, não compara, né? Eu acho que você tem que... E isso muito é do brasileiro, né? E essa palavra já é batida, mas assim, a gente é muito resiliente, né? A gente tem o poder de sair das trevas, ressurgir, né? Assim, Highlander. E eu acho que isso é o que faz a diferença no empreendedor, muito mais do que se comparar, né? Então, eu preciso entender a minha concorrência, saber o que eles estão fazendo de diferente, eu preciso fazer mais diferente deles ainda, eu preciso buscar alguma coisa que eles ainda não conseguiram colocar no mercado, porque fazer mais do mesmo não vai te levar a lugar nenhum. A gente tem... né? Mesmo no setor que a UI está, a gente tem concorrência, mas o que diferencia a gente do nosso concorrente? Porque no final do dia, a entrega do produto muitas vezes é igual. Mas como é que eu entrego? Alguns produtos são commodity, né? Qual é a qualidade que eu coloco? Qual é o atendimento? Eu entendo o meu consumidor. Eu sempre costumo trazer o exemplo, o meu exemplo, né? Quando eu atendo muitas empresas de bens de consumo, né? Do varejo. E elas falam assim, eu não consigo entender meu cliente. Eu falo, também não, vou te falar como eu era. Eu era uma pessoa, antes da pandemia, que só comprava uma roupa em loja. Hoje, shopping só me vê para almoçar. Porque a gente trabalha em frente ao shopping JK e eu vou lá para almoçar. Eu não entro mais numa loja para comprar uma roupa. Olha só. Eu compro tudo pela internet. A pandemia me transformou. O perfil do consumidor que eu era, não deixei de consumir. Mas da forma que eu consumo, mudou. E aí, assim, você precisa entender também essa evolução do mercado. Tem gente que continua no shopping. Eu não vou mais. Só vou quando é presente, porque tem que ter etiqueta de troca, tem que ter embalagem, daí eu vou. Mas caso contrário, não. Então, acho que o empreendedor, ele precisa entender o mercado, entender o cliente dele, o que ele pode fazer diferente do concorrente dele. Né? E pode ser, não no produto, mas uma entrega mais ágil. Né, trazer uma inovação para o negócio dele que vai deixar ele muito mais rápido, uma inteligência muito melhor. Então, parar de comparar, né, por que ele tem sucesso e eu não. Mas mais olhar assim, o que eu posso fazer de diferente para ganhar um mercado que talvez ele não está explorando. Né? O tal do oceano azul, oceano vermelho. A gente falou muito tempo atrás, ninguém fala mais, mas assim, navega num lugar...
que a tua concorrência hoje não está fazendo. Então, às vezes inventar o seu nicho, inventar a sua própria área ali, né, de segurança, né? Exato. E acho que isso não é difícil para o brasileiro, né? A gente se reinventa todos os dias. A gente, às vezes, acorda no meio da noite pensando numa ideia inovadora, faz acontecer, né? Eu sempre digo, se apaixone pelo problema, não pela solução, porque o problema a gente vai ter e a gente vai conseguir, quando a gente entende qual é o problema, qual é a dor e trabalha em cima dela, a gente encontra a solução. Às vezes a gente está só olhando a solução e nem sempre o que a gente acha que é uma solução, de fato, para o mercado é. Então, isso faz toda a diferença também. Empreendedor é diferente de empresário? Então, é uma boa pergunta. Assim, eu vou arriscar dizer que sim, porque às vezes, né, o empreendedor, ele criou a ideia, ele foi lá, ele teve que entender se realmente aquela ideia dele funcionava, ele passou por perrengue de trazer, testar no mercado, validar, entender qual era a precificação, como é que eu faço a margem. E para mim, assim, muitas vezes o empresário não necessariamente foi que criou o negócio, né? Ele pode ter dado, ele pode ter comprado. Eu acho que a visão dele não que ele não sofra, tá? Mas aquela sofrência, porque uma coisa é sofrimento, mas é sofrência. A sofrência do empreendedor raiz, eu acho que isso ele não tem. E não faz um melhor do que o outro, não é isso. Não tem, o empreendedor é melhor que o empresário. Não tem, são coisas diferentes, são visões diferentes, cascas diferentes, né? Acho que o empreendedor, ele recebe muito mais não do que o empresário. Eu acho que tem essa coisa da resiliência, da casca, que o empreendedor acaba aceitando mais, né? Assim, tendo mais por aceitar muitos nãos, por não desistir, por não simplesmente eu tenho 10 nãos, mas eu vou atrás de pelo menos meio sim. E eu acho que isso tem um pouco da diferença do empreendedor e do empresário. Mas é a minha opinião, né? Não, você que está com tanta gente e está nesse mercado há quanto tempo, tempo, a sua opinião certamente vale muito. Porque até uma discussão que estava com o pessoal, e volta e meia vem isso também, que é a questão de o que é uma startup, o que define uma startup, né? Acho que tem várias vertentes e várias definições. Você tem a definição legal ali no Brasil do marco legal das startups, né? Faturamento, tempo de existência da empresa, né? Base tecnológica, crescimento, né? acelerado. Exatamente. E tem o conceito mais teórico, talvez, ali, do Steven Blank, da vida, dos livros. E aí, às vezes, tem até grandes empresas centenárias falando que são startups, né? Exagero um pouco, mas a coisa virou mais um modo de vida, talvez, do que... É legal, né? Falar assim. Tem uma startup. Eu sou startupeiro. O que você chama, ou a UI, não sei, o que é uma startup? Acho que é legal ter essas definições, assim, entender essas coisas. Eu acho que a gente não sai muito do que o mercado hoje fala, né? De base tecnológica, empresa que escala rapidamente. Mas, de novo, né? Eu entro muito e aí a gente cai numa questão na UI, porque a gente trabalha com programas que não necessariamente estão ligados a startups. A gente tem nosso hub de startups, né? Que a gente se conecta com o ecossistema. A gente tem muito apoio que a gente dá para a Endeavor há mais de 15 anos, está muito focado no mercado de startups. Mas a gente também olhou que existe muitas empresas que estão no limbo. E não querem dizer que essas empresas elas não têm um potencial grande de se alavancar no mercado, né? De perdurar aí no mercado. E quando a gente decidiu trazer para o Brasil o programa Winning Women, a ideia foi olhar justamente isso. Quem são as empresas que estão no limbo? Porque tem muita empresa, em especial de mulheres, que são negócios promissores, são negócios interessantes, mas que não tem base tecnológica e não cresce de forma acelerada. Cresce, mas assim, não acelerado como a gente espera de uma startup que dobre ano a ano, né? Então, o negócio vai crescer, tem ano que cresce 20%, tem ano que cresce 10%, mas é um crescimento né, constante, mas não é... Constante. Tem ano que cai, porque o mercado cai, né? Então, assim... Eu me preocupo muito com as empresas que ficaram no limbo, né? Legal. Porque tem... quem hoje está olhando para elas? Você olha, aceleradora, primeira coisa que você vai, base tecnológica. SaaS, né? Exato. E aí você vai para Venture Capital, idem. Então você tá assim com o mercado muito com olhar para isso, o que eu acho ótimo. Mas assim, quem tá olhando para quem não tem esses critérios?
Então, eu sempre pergunto hoje, e eu sou voto vencido, obviamente, porque daí quem sou eu na fila do pão de convencer um venture capital, um CVC a investir numa Winning Women que vai crescer 10% ao ano. Mas qual é a forma que a gente pode ajudar? Então, esse é muito meu olhar de falar que tem um grupo de empresas, uma parte importante do mercado que ninguém está olhando, mas que são negócios promissores. Você tem um mapeamento ou você tem um cenário? Onde estão esses negócios? Quem são esses negócios? Qual que é o perfil deles? Ou vocês têm esse mapeamento? Ou você tem, uma sensibilidade do e quais são as principais dificuldades que esses negócios enfrentam? Assim, não tenho esse mapeamento, tá? Eu tenho... Como a gente, todo ano, a gente abre as inscrições para os programas que nós temos, né? Então, eu consigo entender um pouco por setor, né? Quem mais nos procura. Legal. Então, a gente vê muito... Na questão de mulheres, a gente vê muito setor ainda de varejo, consumo, né? Bens de consumo. E aí, o quanto que essa demanda tá precisando... Quando as empresas estão precisando de apoio, porque não tem apoio de outros lugares, né? Então, a gente não tem. Mas os desafios acabam sendo muito parecidos com as startups, né? A diferença é que, assim, as startups estão querendo captar mais rapidamente, porque para crescer, elas vão precisar de dinheiro. E essas empreendedoras ou empreendedores né, o oposto da base tecnológica, crescimento acelerado, estão buscando outras necessidades, né? Buscando consolidar a carteira de clientes, consolidar o seu preço, como se diversificar da concorrência, diferenciar da concorrência. De novo, não tem nada diferente do que um empreendedor ou empreendedora de uma startup. Por isso que eu falo assim, por que a gente também não olha mais para eles? Eu entendo que a necessidade do fundo é o retorno rápido, né? E é óbvio, tá tudo certo nisso, né? Mas como é que a gente consegue trazer também esse grupo de empresas para o jogo? Adaptar, né? Porque o que eu mais escuto hoje é assim, aonde eu vou captar? E a gente busca soluções que não necessariamente seja fundos de investimento. Tá. Né? Vamos pensar em banco, vamos pensar em outras soluções para que vocês consigam, né, seguir nesse crescimento também com um pouco mais de dinheiro, com um pouco mais de folga. Né? Uhum. E o problema normalmente o problema é dinheiro mesmo? É falta de dinheiro? Todo mundo acha que é, né? Por isso que, assim, quando a gente pega o programa Winning Women, Acelera Impacto, a gente pergunta, qual o seu desafio? Primeira coisa que a pessoa fala, não, crescer, e eu só vou crescer se eu tiver dinheiro. Legal. É isso. Legal. E aí a gente fala assim, legal. Crescimento é desafio, inclusive, de empresa grande. A UI também tem o desafio de crescer todos os anos. Mas o que está impedindo esse crescimento? E aí a gente começa a entender que, às vezes, falta pessoas, às vezes a gestão, às vezes realmente é dinheiro. Quem não precisa de dinheiro hoje? Mas não é... Nem sempre esse é o motivo principal por não estar crescendo da forma que gostaria. E quando a gente entra... E no Winning Women em especial, que são 12 meses de mentoria, a gente tem a oportunidade de entender o negócio inteiro, a fundo. O primeiro mês realmente entra e entende onde está o problema. E você descobre que assim, não tem pessoas, né? A gestão, a precificação, a pessoa nunca parou para olhar esse copo. Eu gasto 100, eu estou vendendo ele por 50. Né? Então, não tá vendendo por menos do que gastou, não está pagando. Então, a gente começa a entender qual é o motivo. E no final, a gente descobre que o crescimento ele é consequência de uma boa gestão. De uma organização. E eu costumo dizer muito sobre governança. Aí parece assim, né? Que governança só serve para empresa grande. E eu pergunto, você sabe o que é governança? Parece um negócio caro, né? Governança já eu pergunto assim, você sabe o que é governança? Aí eu escuto muito assim, montar um conselho. Eu sou pequeno para conselho. Eu falo, não, governança é você criar processos. É você começar uma empresa já com processos. E aí, eu sempre falo, inclusive para startups, que o processo já é no momento que você cria teu produto, a ideia. Vou chamar um sócio. Legal. Fez acordo com ele? Mas não tenho nem um CNPJ. Cara, não importa. Vamos fazer um acordo. Quem é o dono da ideia? Qual é o tempo de contribuição de cada um? Se faltar dinheiro, quem vai pôr? Um dos dois é investidor, o outro é o que trabalha. Então, eu trago muito a questão da governança. Porque se você consegue implementar processo na sua empresa desde o começo, a chance de você ter sucesso é maior. Porque você não vai chegar já faturando 5, 6 milhões, que é o que faturam normalmente as empreendedoras do Winning Women, com um problema de gestão. Porque uma empresa faturando 6 milhões, teoricamente, ela não deveria ter problema de gestão. Né? Só que hoje, e em especial quando a gente olha muito para empresas fundadas por mulheres,
ela conhece muito do produto e do público que ela quer atingir. Mas ela não conhece de gestão financeira, de gestão de pessoal, de planejamento estratégico. E ela vai crescendo, não é por sorte, é porque o produto é bom. Pela competência, legal. Mas no final a gestão dela tá falha, porque não tem esse olhar para a gestão. Então eu falo, gente, vamos pensar num processo de governança. Não é você a pessoa de gestão, tá tudo bem, mas tem que entender um pouco. Você tem que saber que a hora que teu contador te entregar o teu balanço, sua DRE, você está entendendo cada linha. Pelo menos cada linha ali. Pelo menos sabe. Entender por que aquele valor existe. Está fazendo sentido? Então, assim, não precisa ser uma administradora de empresas, não precisa ser uma pessoa de contabilidade, de finanças, mas ela tem que entender. Ela tem que fazer perguntas para desafiar o contador. E a mesma coisa, assim, com a gestão de pessoas. Né? Tem que saber qual é o perfil da pessoa que ela quer contratar. Quem pode ser o braço direito dela? Então, ela precisa entender do negócio. O empreendedor ele precisa ser completo, mesmo que ainda o completo seja em algumas áreas um pouco mais superficial, né? Menos profundo, isso é mas precisa saber, precisa conhecer. Isso é legal, porque acho que até como fundador também, como empreendedor, às vezes tem coisas que você não sabe, e coisas que você não sabe que você não sabe, e que você vai ver que você não sabe, né? Depois, né? Na medida do que vai andando. E você tem que aprender. Mas não dá tempo de aprender tudo, né? Você não consegue ser 100% em tudo, né? E aí você tem que se cercar de gente, trazer gente para a empresa, ou parceiros, ou pessoas que fornecedores, prestadores de serviço que possam te complementar nessas áreas que você é falha. Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode arriscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu.br e fique tranquilo. Não, e hoje o acesso está muito mais fácil, né? A gente estava falando antes de começar aqui o podcast. Eu fui empreendedora de 98 a 2008. E assim, bastante tempo atrás. Né? A gente não falava um monte de coisas. Não que, na minha época era muito difícil e hoje é fácil. Não é fácil. Não. Mas eu falo que se eu tivesse hoje, empreendendo hoje, talvez a minha empresa tivesse sido muito maior do que ela era. Por quê? Porque a gente não tinha rede de apoio, não tinha programa de aceleração, não tinha comunidades, não tinha os hubs. Gente, o Brasil é um dos principais hubs da América Latina. Sim. Então, você precisa de alguma coisa, você tem Cubo, você tem Nova Brás, você tem Recife, lá o Porto Digital. Você tem diversos lugares. Você tem no Sul, tem BH. Você tem tantos lugares e não tinha esse acesso antes. Né? Então, hoje, e sem contar a inteligência artificial, né? Hoje você está aqui, você fala uma palavra que eu não sei o que, eu jogo no chat GPT e me vem a explicação completa, pronto, eu virei PhD naquela coisa. Então, é bem mais fácil, a gente tem mais acesso à informação, né? Então, assim, você tem... Imagina, na minha época a gente não tinha educação, nenhuma uma plataforma de educação via online. Você tinha que se inscrever numa faculdade, numa pós-graduação, num curso presencial. Né? Hoje, você quer fazer um curso de contabilidade para não contadores, você tem uma lista de lugares para fazer, inclusive gratuito. Sim. Né? Você tem precisa fazer gestão financeira, você tem lá. Então, eu acho que é muito importante essa capacitação também, né? De continuar o empreendedor trazendo a educação dentro da organização. E dentro do programa Winning Women, é a coisa que eu mais exijo das empreendedoras. Porque além das mentorias que a gente faz, a gente tem treinamentos técnicos mensais. Então, a gente vai desde a governança até gestão financeira, fluxo de caixa, precificação, para elas terem o básico. Tá. Né? Não precisa ser profunda em tudo, mas ela tem que ter o mínimo de conhecimento para sentar numa mesa, para discutir com um futuro investidor, com o contador. Não dá para aceitar que o contador entregue, né, só a declaração e você aceite aquilo, questione. Então, tu precisa conhecer um pouco para fazer perguntas que desafiem quem está escutando você, né? Então, é legal isso. Então, um mínimo, o básico. Você tem que ter um mínimo ali para poder...
o jornalista, a gente brinca que o jornalista é especialista em generalidades, né? Então, isso quer dizer, você tem que saber de tudo um pouco da gestão para poder discutir com as pessoas, né? Exato. E quando... Bom, meu negócio, eu fiquei 10 anos, depois a UI acabou adquirindo a minha empresa e eu era muito especialista, né? Apesar de ter um pouco de conhecimento, porque como eu fui empreendedora e solitária mesmo, porque não tinha essa troca, né? Hoje eu vou conversar com alguém que vai falar também, contar a dor dele. Eu não tinha essas pessoas para trocar dor comigo, né? Concorrência nunca dividiu dores, a concorrência era raçuda mesmo. E aí, assim, eu sempre tinha um pouco de conhecimento e quando eu entrei na UI, eu fiquei muito dentro da minha caixa de especialista, que era questões imigratórias, junto ao Ministério do Trabalho, muita legislação. E eu fui deixando um pouco de lado a questão de gestão, planejamento estratégico. E eu sentia muita falta disso, né? Quando eu mudei de área, sentia falta, porque assim... eu sempre fui daquelas de precisar aprender, sabe? Eu sempre me sinto... Se eu não entender com profundidade alguma coisa, não que eu vá, sei lá, criar um plano estratégico. Não, mas eu quero entender com profundidade como é que surgiu, por que caminho que eu vou, não necessariamente que eu vou conseguir fazer ou entregar para um cliente um plano estratégico, mas eu preciso entender. Então, eu sempre fui de buscar buscar me capacitar mesmo para poder falar um pouco de igual para igual. E aí, quando eu saí da área de imigração, que era muito especialista, e fui para a área de mercados, eu falei, gente, me emburreci, eu preciso voltar a estudar, eu preciso voltar. E eu acabei tentando, e hoje assim, eu falo que eu sou metida a doida, né? Porque eu falo de M&A, eu falo de valuation, mas sem profundidade. Eu acho que a única coisa que eu trago com muita profundidade mesmo é a questão da governança, porque inclusive eu sou da coordenação de governança corporativa para startups scale-ups do IBGC, a gente fez o caderno, legal, né? Então, assim, acabei... Sim, você tem essa iniciativa do IBGC. Acabei me criando muito mais conhecimento, né, do palestra sobre governança para startups, faço muita mentoria ali com eles, né, então, mas assim, eu conheço um pouco de tudo, o que me faz sentar com uma empreendedora e conseguir falar para ela um pouco, ou pelo menos entender o que ela está falando, né, sobre captação, sobre planejamento estratégico, sobre precificação, sobre pessoas, e eu acho, e eu sempre falo, isso precisa ter. Você não precisa ser profundo em nada, mas pelo menos para entender do seu negócio, você tem a profundidade do produto que você criou, né, do seu modelo de negócio, mas tenha também um conhecimento médio, o básico, de gestão, de pessoas, né, de jurídico, porque isso você vai precisar para manter seu negócio em pé. Aí complementando, quer dizer... Você sabe o que você sabe e você conhece um pouco das coisas que você não é especialista, mas e sabe que precisa. Como escolher entre trazer um sócio que eventualmente saiba mais sobre aquela coisa e vai impulsionar, ou trazer um gerente, um diretor, né? O que pesar na hora de fazer essa escolha? Eu acho que as duas coisas são boas, tá? Depende do seu apetite para querer ter um sócio, que é um casamento, né? E a gente sabe que casamento às vezes tem divórcio. Nada é eterno até que o amor dure. E por isso que quando alguém me pergunta, e um sócio? Eu falo, traga alguém que te complemente. Porque se é alguém exatamente igual a você vai ter mais conflito, né? Então, assim, traga alguém que te complemente. Acho que os dois modelos são ótimos. Qual o apetite que você tá, qual o desejo que você tem de ter um sócio, né? E qual a disponibilidade que você tem de investir num gerente, num diretor bom, que vai levar seu negócio no mesmo patamar que você está levando hoje e que consiga alcançar outros patamares que você tem almejado, né? Então, são coisas muito que podem levar ao mesmo lugar, porém de formas diferentes, né? Aqui, um diretor, né, um gerente, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, você tem que pegar o melhor do mercado, ou alguém muito bom, né? Ou um sócio que talvez tenha que vai te ajudar em um monte de coisas, né? Dividir as dores, dividir as responsabilidades, mas que também tem os prós e contras, como tudo. Então, qual é o teu apetite que você tem? E eu coloco na mesa, um gerente vai te trazer isso, o sócio vai te trazer isso. O que você quer hoje? E a pessoa faz esse balanço. Às vezes, tá tão cansado da vida solitária, você não tem com quem dividir. Né? Porque você tem os hubs, vamos lá dividir com coleguinhas. Mas não é a mesma coisa, né? Você volta para casa, o problema é seu. Você dividiu, você foi no psiquiatra, empreendedor, seu amigo empreendedor virou seu psiquiatra, seu psicólogo, mas você volta para casa, o problema continua, né? Então, com quem que eu vou dividir isso? Então, às vezes, um sócio é necessário.
né? Um sócio vai te ajudar a melhorar a empresa, até para te fazer bem mesmo, né? Do ponto de vista pessoal, né? Aliviar essa carga, né? O funcionário às vezes resolve tecnicamente ali, mas tem coisas que... Decisões do dia a dia... E o funcionário às vezes pode ir embora, né? Ele pode ir embora e deixar na mão num dia para noite. É verdade. Então, tem que pesar o que é melhor no momento para a empresa, porque eu acho que os dois modelos funcionam. Agora falando um pouquinho da sua trajetória como empreendedora, né? E aí voltando ao tema dessa conversa, que é a questão do sucesso. Você falou que você tinha uma empresa e vendeu para UI. Acho que não lembro na época se saiu nos jornais, se você virou um unicórnio, não fez IPO, mas você se considera bem-sucedida? Você se considera uma empreendedora bem-sucedida ter criado e vendido o seu negócio? Então, eu me considero... Claro, o meu negócio era muito pequeno, né? Assim, a UI trouxe porque foi bem no momento da explosão da camada pré-sal. Meu negócio era voltado para atender expatriados, né? Brasileiros trabalhando no exterior, estrangeiros trabalhando no Brasil. Eu trabalhava com grandes multinacionais, transferindo executivos para o Brasil, a família. Então, eu não fazia só a parte de imigração, mas também fazia a busca de moradia, escola para os filhos, ambientação da esposa, né? O treinamento intercultural, porque o choque de culturas a gente pensa que não, mas é assim... Realmente é muito difícil se adaptar a um novo país, uma nova cultura. Então, eu trabalhava toda essa parte de expatriação mesmo, né? Então, a UI tinha imigração no mundo todo. O Brasil era um dos poucos países e com uma movimentação muito grande de expatriados que ainda não tinha essa prática. Então, quando veio aí a camada pré-sal, né? E vieram para o Brasil as plataformas de embarcação... Foi um boom realmente de estrangeiros. A UI decidiu trazer para o Brasil e ao invés de começar do zero, por que não trazer uma empresa que já tinha toda a expertise, tinha carteira de clientes? E foi assim que aconteceu comigo. Então, assim, infelizmente não era um unicórnio, não era uma empresa bilhardária, mas por que eu me considero de sucesso e que minha carreira foi de sucesso? Primeiro porque eu venho de uma família muito simples, né? Uma família... de pais que assim, eu estudei 2 anos da minha vida só em escola particular, né? Que foi na época do berçário, que minha mãe não tinha coragem de me deixar na escola pública, né? Porque eu ainda bebê. Mas assim, sempre estudei em escola pública, com os meus pais, uma vida muito simples. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, então eu e minha irmã, a gente teve que realmente... buscar o nosso caminho e traçar um futuro de sucesso, porque a gente não poderia esperar uma herança no futuro. E a minha carreira sempre foi assim, muito... Eu consegui construir uma carreira sólida e sempre foi uma carreira, uma construção subindo degrau a degrau. Então, quando eu olho para uma pessoa que começou trabalhando no cartão de crédito Eurocard do Banco do Brasil como atendente, e na época não tinha naquela época as maquininhas de cartão de crédito, cartão aproximação. Era exatamente. Passava no papelzinho. E aí, compras acima de, sei lá, X reais, ligava para a central do cartão de crédito do Eurocard pedindo autorização para aquela compra. Então, assim, eu era a pessoa que dava autorização, dava um código para a pessoa aceitar a compra. Olha só. Então... Caramba... Long way, hein? Não vamos nem falar de idade. E aí, quando eu olho para isso, né? Depois eu fui para um escritório de advocacia que cuidava da parte de imigração. Foi ali que eu aprendi. E dali eu fui convidada para ser sócia de uma empresa de imigração. Eu e mais 3 sócios foram saindo, eu fui comprando a parte deles. Eu fiquei sozinha por 10 anos nessa empresa. Depois fui para a UI, fiquei 12 anos, virei sócia na UI, fiquei 12 anos na parte de imigração e depois fui para mercados. E em mercados eu acabei cuido, né, dos programas de empreendedorismo, dos programas de relacionamento. E hoje, o que a gente faz dentro da UI de transformação, de impacto... com as mentorias, com os empreendedores, com o programa Winning Women, o programa Empreendedor do Ano. E hoje eu falo assim que sorte a minha de estar numa empresa onde eu posso receber por isso e fazer o que eu amo, porque assim, o meu trabalho hoje tem muito propósito, tem muito impacto. Então, é muito gratificante você ver... E o programa Winning Women, por exemplo, tem 10 anos, né? Você vê como uma empreendedora chegou no programa e 10 anos depois como ela está... assim, acho que isso que faz a diferença para mim, sabe? Você enxergar que nós, como UI, com nossa expertise, com
todo o conhecimento que a gente tem de impostos, auditoria, consultoria, transações, o que a gente consegue transformar com a doação do nosso tempo para essas pessoas, realmente para mim, assim, acho que quando eu falo em sucesso está muito mais nisso, em olhar Legal. e falar o impacto que a gente está causando, o que a gente está transformando, como que a gente está conseguindo tirar uma empresa do ponto A para levar ao ponto D, e a gratidão, né? E o que a gente faz? A gente só dá o nosso conhecimento. Não é que a gente está investindo dinheiro, a gente não investe dinheiro. Né? A gente investe conhecimento, investe tempo. Então, para mim, assim, o meu sucesso está aí, de ver, de conseguir ver a realização do nosso trabalho transformando vidas, impactando empresas e fazendo a diferença na história delas. Uhum. Então, olhando para a jornada, né, de onde eu vim aonde eu estou hoje, eu enxergo de sucesso, mas para mim o sucesso está muito mais ligado com trabalhar com aquilo que eu amo, impactando vidas e tendo esse reconhecimento, né, como a UI está transformando essas pessoas. Uhum. E não é a Raquel, é a UI, é o grupo que a gente tem, o coletivo, a comunidade que está transformando isso. Mas assim, sorte a minha que estou à frente desse projeto, porque eu acabo tendo contato com todas essas empreendedoras, com todos os empreendedores, então... Pra mim, acho que isso é muito mais sucesso do que... de novo, origem simples, como você falou. Pedagoga, né? Nada não é herança, não é Ivy League. E eu acho que isso fala muito com as mulheres. Eu acho que, sei lá, você deve dar muito esse testemunho, que é essa questão da síndrome da impostora, né? Sim. Tipo, você tinha tudo pra ser a impostora ou se sentir a impostora dentro desse mundo, né? Como é que... não, você... mais ou menos, né? Porque a gente fala assim, porque eu sempre falo, eu tenho um papel, né, de falar, gente, a gente não pode ser a síndrome da impostora, mas ter a síndrome da impostora, mas a gente não tem jeito, né? Quando você falou pra mim assim, o que é sucesso pra você? Eu falei, será que eu vou contar, as pessoas vão achar que eu tô me achando? No fundo, a gente tem um pouco isso, né? Eu acho que vem da mulher e por mais que a gente trabalhe todos os dias se reconhecendo, olhando, né, de onde nós saímos até onde a gente chegou, e tentando não ser, né, o patinho feio, às vezes ainda aparece, né? E eu, muitas vezes, e eu falo isso para as empreendedoras, porque às vezes elas me enxergam como assim, a que não sofre, né? A que tá tudo perfeito, a que não se sente diminuída, que a autoestima é alta. Eu falo, não acontece. Eu, muitas vezes, e isso foi legal, eu sempre falo para elas, quando eu mudei de área, eu fui fazer coach, porque eu ia mudar radicalmente, eu ia sair de uma área onde eu era especialista, que eu tava... Eu já tinha consolidado a minha equipe, meus clientes, estava assim, numa zona de conforto, né? E quando eu fui mudar para uma área completamente nova, liderar programas, ter muito mais responsabilidade com a marca UI, né? De trazer para os programas as melhores pessoas, de ajudar... É uma responsabilidade você aconselhar uma empresa, né? Uma empreendedora. Sim, ela está depositando a confiança em você. Você fala uma coisa, eu fui fazer coach e eu tinha muito a síndrome da impostora, né? De falar, imagina, eu não vou dar conta. Quem sou eu para falar sobre isso? Eu não conheço. Então, eu nunca me enxerguei. E a coach falava, mas você foi empreendedora. Você viveu o que elas estão vivendo. E aí um dia acho que ela ficou cansada de tanto falar, não sei mais o que falar pra essa menina, que ela falou, faz uma linha do tempo, pega uma folha de papel. Aí ela falou, junta uma folha de papel imensa, vai colando a folha de sulfite porque a tua linha é longa. E ela falou, quero que você faça uma linha e coloque assim, pra cima aquilo que foi uau, pra baixo aquilo que foi que te deixou bem pra baixo. E eu fui fazendo isso, passei na faculdade, uau, meus pais se separaram, pra baixo, não aconteceu isso, casei, tive filho, fazendo. E aí fiz, né? Nem prestei atenção assim, aonde aquilo ia dar, né? E aí a gente sentou na mesa, ela falou, olha pra essa linha, o que você vê aí? Eu falei, um monte de risco. Um monte de risco. Ela falou, tá, nada. Onde que esse risco te leva? Ela falou, vamos olhar as coisas, a tua carreira profissional. Quantos riscos pra baixo tem? Eu olhei assim, acho que tinha um só, que foi quando os meus sócios saíram, né? Fui ficando sozinha, né? Aquela solidão ali, né? E ela falou, o que aconteceu com a tua carreira? Ela falou, e aí? Você não tem competência pra estar onde você tá? Uau, tapa na cara. E aí, assim, eu olhei aquilo e falei, gente, por que a gente é assim, né? E aí, toda vez que vem uma coisa assim de insegurança, sei lá, um desafio novo, eu falo, não é pra mim. E aí,
eu volto pra minha linha do tempo. Até amarelo o negócio, sabe? De tanto você que tem ela? Eu tenho guardada fisicamente? Eu tenho guardado dobradinho, assim. Ainda tenho tirei foto, porque eu falei, uma hora esse papel, porque eu fiz a lápis, né, pra ficar apagando. Falei, uma hora esse negócio vai desaparecer, também tenho foto. Então, assim, eu revisito sempre. Porque às vezes a gente esquece, né, de onde a gente veio, porque a gente tá aqui, das coisas que a gente fez. E a gente, esse ano, 2024, a primeira vez que a gente colocou dentro do Programa Empreendedor do Ano um reconhecimento de Winning Women. A gente fez... Legal. A gente olhou o programa e a gente viu 10 anos de história. A gente quis entender qual era a transformação de fato que a gente fazia para os empreendedores. A gente sabia que a gente transformava, mas assim, qual é o nível? Será que o nosso conselho, nossa sugestão, né, as conselheiras que trazem para elas insights, tá só melhorando o negócio ou está de fato transformando? E a gente abriu as inscrições para elas se inscreverem e os melhores cases iam para o palco do Empreendedor do Ano, e a empreendedora que se destacasse mais por ter utilizado o programa, por ter crescido no programa, ela teria uma premiação que é a hora de consultoria, né? Tem um pacote de coisas para elas. E aí, quando eu recebi os 20 cases, lendo as histórias dela, porque o seu dia a dia te engole. Totalmente. E aí você acha assim, que o que a gente está fazendo não é mais do que nossa obrigação. Exatamente, né? A gente construiu isso daqui, a nossa obrigação é entregar com excelência, e tudo bem. Beleza. É isso que é o objetivo do programa. Entregar com excelência e fazer com que elas saiam do A e vão para o Z, de preferência. E aí, eu comecei a ler aquilo, e assim, eu me peguei chorando. Porque, assim, os relatos delas são coisas que, no dia a dia... Você passa batido, né? É minha obrigação fazer. É a obrigação da UI fazer. E no final do dia tem coisas... Mas para a pessoa é muito, né? É muito. E aí eu comecei a olhar aquilo e ler aquilo e comecei a encher... Depois de 10 anos de programa Winning Women, esse ano a gente está indo para o 11º ano... E eu tô no programa há 7 anos. Depois de 7 anos que eu fui entender qual era o nosso papel. O efeito daquilo ali. O efeito. Então, eu sou uma pessoa que depois de fazer a minha linha do tempo, de ler os cases do programa Winning Women, das mulheres que se inscreveram e contar as histórias dela através do programa, eu sempre dei valor à escrita. Então, eu sempre escrevo cartas para mim mesma. Olha, que legal. Então, eu sempre falo que eu escrevi uma carta para mim, dizendo aonde eu gostaria de estar aos meus 60 anos. Porque aos 60 anos a gente se aposenta na UI. Né? Então, eu falei, aonde eu gostaria de estar aos meus 60 anos? Guardei essa carta. Porque, assim, eu quero aos 60 anos abrir minha carta. Isso faz quanto tempo que você escreveu essa carta? Faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi, inclusive, um ex-sócio da UI, aposentado, que me falou, que hoje ele é coach, e ele me falou, escreva uma carta para você mesma, onde você espera estar. Porque para mim, assim, a gente esquece, né? A gente não tem essa memória de falar... a minha memória tá lá do começo. Quem era a Raquel quando tinha pais, mães, quando era pequenininha, as dificuldades que a gente enfrentou. Mas as dificuldades a gente sempre coloca mais alto do que as vitórias, né? Acho que as dores marcam mais do que as vitórias. E às vezes a gente precisa colocar isso numa forma que a gente vai enxergar. Então, eu sempre coloco muito no papel. Eu coloco no papel, no primeiro dia do ano, eu coloco aqui como é que eu quero que seja meu ano. No final do ano eu passo amarelinho no que deu certo, o que faltou volta pra lista. Eu faço essa lista, não vai rolar. E esse ano foi muito louco, porque eu falei assim, eu não vou fazer lista. Meu marido falou, não? Eu falei, não. Ele falou, como que você vai fazer? Eu falei, esse ano eu tenho 2 metas, que são as metas mais impossíveis da minha vida. Que é não reclamar. Galera, me ajuda, Nossa, então. Essa aí. já falei em casa. Meu marido falou, mas você falou que eu não ia reclamar. Eu falei, mas me ajuda, não deixa a toalha molhada em cima da cama, senão não vai rolar, entendeu? Não sou eu que reclamo, são as pessoas que me irritam, né? As pessoas que me irritam. E não julgar, porque é difícil. Não é que o julgar, às vezes, é só negativo, né? Às vezes você tá... a gente julga mentalmente, Sim, o tempo inteiro, né? Então, são as minhas 2 metas. Macrometas, assim. As minhas 2 metas do ano. Então, esse ano, primeira vez, sei lá, em 20 anos, que eu não vou escrever, que eu não escrevi as minhas resoluções pro ano, porque eu tenho 2 metas aí fortes. Que não reclama e não julgar. Genial. Mas eu gosto muito dessa coisa de voltar e entender, visualizar, porque me ajudou muito com a questão da síndrome da impostora. Né? De olhar e falar, não, peraí. Eu reconhecer isso em mim não me faz uma pessoa
que se acha, né? Porque as mulheres têm muito disso, né? Se é um homem que está no palco, elas admiram. Se é uma mulher, a mulher se acha, né? Eu sempre falo isso para elas. Por que você está falando que ele está demais no palco? Se fosse uma mulher, você falaria a mesma coisa? Porque às vezes tem essa coisa, né? Essa mulher está se achando quando ela fala dela. E a gente tem que tirar um pouco disso, a gente tem que se achar. E não é se achando, a gente está colocando o peso de fato que a gente tem, né? Então eu faço muito esse exercício, mas não que eu não tenha, às vezes, a síndrome da impostora. Eu tenho um pouco, né? Somos mulheres. Bom, acho que para finalizar, quer dizer, como falei no começo, e acho que todo mundo já sabe vendo no noticiário, 2025 não vai ser um ano fácil por conta de toda a questão macro, né, política e tudo. De novo, o mundo nunca foi um lugar fácil. Não, ninguém falou que vai ser que ia ser fácil, né? Mas também não precisava ser tão difícil. Mas, como é que lida com isso, né? Como é que... que dicas... Você falou umas dicas bem legais aí de anotar e se elogiar pelo que você fez, pela sua trajetória, né, até agora. Mas como que você lida com tanta incerteza, né? O negócio é incerto e o ambiente externo não ajuda também, né? Cada vez mais incerto. Como lidar com essas pressões? A gente tem mais anos difíceis do que anos fáceis, né? Então, a gente aprendeu muito a estar num mar revolto. Então, a gente tem essa casca. A gente consegue. Só que, assim, os anos difíceis, eles também trazem um pouco de medo, né? De insegurança. E quanto mais a gente vê aí uma economia instável, né, você começa a ter um pouco mais de receio. Será que eu tenho que me manter no meu negócio? Será que não é momento... Será que não é uma... Assim, tá vindo isso daqui é uma luz divina dizendo que é para eu mudar, né? E eu acho que não é esse o caminho, né? Eu acho que a gente tem que sempre continuar, porque não vai mudar. A economia, ela vai ser um ano bom, um ano ruim. O consumidor vai mudar de comportamento, né? As novas gerações vão entrar. As gerações são coisas que vão acontecer todos os anos, cada 5 anos, cada 10 anos. Vai mudar. É o quanto que você consegue ser resiliente, conseguir estar centrado no teu negócio, se diferenciar do mercado, você conseguir ser criativo, ser ágil. Então, veio uma pandemia, se transforma rápido. Como é que você tem essa capacidade? Se não tem, vai adquirir, né? Então, educação continuada, vou aprender aquilo que eu não sei, está entrando uma inteligência artificial no mercado, deixa eu entender como é que funciona isso, como que eu aplico isso no meu negócio. Não serve para o meu negócio, serve para todo mundo. Para qualquer coisa. Serve para todo mundo, assim. Para mim, o ChatGPT virou meu novo Google. Assim... Perplexity. Você já usou a Perplexity? Não. Passa a usar a Perplexity. É muito legal. Porque ela é um mecanismo de busca, ela é feita para isso, e ela te dá as respostas muito, muito bem estruturadas. Assim. Testa, Perplexity. Vou testar, da Anthropic. Boa dica. Eu acho que a gente, como eu comentei, né, a gente tem tantos hubs aqui, a gente tem tantos grupos, tantas comunidades. Faça parte. Sabe? Busque comunidades que vão te ajudar a sair desse lugar, você entender que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Essa coisa de que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Para mim não funciona assim. As experiências dos outros, talvez eu precise passar também para poder sentir na pele, mas eu já vou mais preparada porque eu sei que aquilo vai acontecer. Eu trago muito isso. Bem que fulano falou, né? Eu trago muito isso porque, como a gente fazia muito treinamento intercultural, a gente falava muito sobre a curva, né? Então, assim, você chega num país novo, você tá naquela euforia, começa a querer conhecer tudo, comprar um monte de coisa, né? E depois, assim, a vida vai voltando ao normal. E quando a vida começa a chegar no normal, você começa a dar conta que você tá num país desconhecido, que você não conhece nada. E aí vem a crise. Não que você não vai passar por isso, vai passar. Mas quando o treinamento intercultural te fala sobre isso, a hora que chegar nesse momento, você vai saber que eu ia passar por isso. Essa é a dor, eu posso viver assim ou assim. E a mesma coisa com o empreendedor. A história do outro, ela vai me mostrar que, assim, isso pode acontecer comigo. E quais são os caminhos, quais são as dores que ele sentiu, né? Então, usar. E eu gosto muito da comunidade, de você ter trocas, de você estar junto, de você participar de programas de mentoria, de você ter coach, de você ter mentor. Legal. Tudo isso... As pessoas se sentem... às vezes acanhadas de dividir ou de procurar ajuda, né? E aí está atualizado, né? Está antenado com o mercado, o que vai acontecer. Você saber, entender o que está acontecendo é muito importante. E saber o que você tem que mudar no seu negócio para que ele sobreviva.
E isso eu sempre trago para o empreendedor, para a empreendedora que esteja antenado com o mercado. Não fique dentro do seu negócio, só enfiado naquilo lá, porque você não vai ver, o mercado vai te engolir, vai passar e você não entendeu o que aconteceu. Então, você tem que estar atualizado, tem que se atualizar, tem que buscar estar em comunidades, entender também outros empreendedores que as pessoas estão fazendo, setores diferentes. Às vezes, você tem um insight olhando o que um setor está fazendo, que às vezes não tem nada a ver com o teu setor, mas conecta, legal, sabe? Legal. Acho legal isso que você falou, sair da bolha do seu negócio e sair da bolha do seu setor também, né? Às vezes, vou nos eventos, ou vou nas comunidades do que eu já conheço, do meu setor. Pinga no outro, né? Explora. E eu trago muito, em especial para as mulheres, né? Porque a mulher tem muito aquela coisa de ter um coach ou um mentor, né? Eu vou ter meu mentor, meu coach. Eu falo assim, patrocinador. Quem que é o patrocinador? É alguém que vai me patrocinar um evento meu? Eu falo, não. Patrocinador é como se fosse um mentor, um coach, mas é aquele que vai falar de você quando você não tá. Que legal. Então, assim, eu falo que tem 3 figuras, né? O mentor, que é aquela pessoa que te mentora, né? Te dá dicas. O coach, que é o profissional que te paga para te ajudar a sair do ponto A para o ponto B, né? Assim, uma mudança de carreira, como aconteceu comigo, né? Então, assim... E o patrocinador é aquela pessoa que vai falar de você quando você não tiver. Então, assim, olha, vocês já ouviram falar da Raquel, do Winning Women? Olha, eu acho que ela é boa para essa posição aqui, acho que esse programa ela vai ser boa para liderar. É alguém que fale quando você não tá. É uma pessoa que conhece o teu negócio com profundidade, que confia no teu negócio, que aposta no teu negócio, que acredita no teu negócio e vai falar de você. Então, eu sempre falo para as mulheres, a gente tem muito mentor, muito coach, a gente tem menos patrocinador. Muitas executivas, que eu te comentei do programa Executivas do Agro, né? Então, assim, porque o meu mentor e meu coach, eu falo, você tem patrocinador? Quem é o patrocinador? Eu falei, é um executivo, é um C-level da empresa. Alguém que conhece o teu trabalho, que vai falar de você, tem uma oportunidade de progredir na carreira, uma posição nova. Alguém que vai falar, por que não essa pessoa? Por que não ela na carreira? Por que não ela nessa nova cadeira, né? E então o patrocinador é muito bom. E eu sempre falo, tenham mais patrocinadores e menos mentores e coaches. Bem legal. Acho que fechamos bem essa conversa. Obrigado, Raquel. Imagina. Isso também serve para empreendedor, sim, né? Sim, claro, né? Patrocinador. Eu acho que sim, totalmente. Porque é isso, né? De novo, pro cliente, para conseguir cliente, o cliente que é o patrocinador ali, que fala, tô usando bem. A gente não fala boca a boca? O patrocinador é isso. O patrocinador pode ser seu cliente, que vai falar bem de você, indicar você para outras empresas. Isso aí. Bom, obrigado mais uma vez. Prazer te conhecer, te ter aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Obrigada a você. Foi um prazer estar com você e volto sempre que você me convidar. Boa, bacana. É isso aí. Então, começamos 2025 com esse papo bem bacana. Bom ano para vocês, bom ano pra gente. E, claro, não se esqueça de novo, se cadastrar aqui para receber as atualizações do podcast MVP toda quarta-feira nas plataformas de áudio e no YouTube. E, é claro, se cadastrem na nossa newsletter, a newsletter do Startups, todo dia às 7h30 da manhã, com o supra-sumo, com o creme de la creme da tecnologia e da inovação. Até o próximo.